Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul. Já notou que o dia é pequeno para tudo que você quer fazer? Você quer tempo para fazer tudo ou até para fazer nada? O que você faz com o seu tempo é só da sua conta. Mas dar mais tempo para fazer o que mais gosta, isso sim é da nossa conta. Com o Banrisul Digital, você gerencia sua conta a qualquer hora, em qualquer lugar. Faz empréstimos, investimentos e até saca dinheiro sem cartão. Tudo rápido e seguro. Banrisul Digital, tudo no seu tempo. Estamos chegando com o Virando o Jogo pela RDC TV, canais 24 e 524, no sistema Claro Net para todo o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo através das nossas plataformas digitais. Você pode nos acompanhar pelo nosso site rdctv.com.br, sempre lembrando que se você acrescentar /ao vivo, você tem acesso direto no player do nosso site com a programação real time da RDC TV. Se você preferir as lives dos nossos programas, como agora do Virando o Jogo, você também pode acessar as nossas redes sociais. Para todas elas, você digita RDC TV Digital, tanto no Twitter quanto no YouTube, como no Facebook. Sendo que no Facebook você interage conosco, normalmente interage conosco, porque, como eu digo sempre, a televisão tem que ser verdade e nós estamos neste 31 de dezembro com um programa gravado. Então, desta feita, você pode deixar no Facebook aí a sua mensagem, mas não teremos como responder na interatividade que caracteriza o Virando o Jogo e de resto a programação aqui da RDC TV. Tá certo? Bom, mas nesse programa nós tivemos já nos programas de 24 e 25 de dezembro uma análise do comportamento da dupla Grenal nas diversas competições que tivemos neste ano de 2019. E faremos também o mesmo no programa, só que anteriormente nós demos ênfase para o Campeonato Gaúcho e também para a Taça Libertadores da América. Hoje vamos fazer a análise da dupla Grenal, mas focando especialmente na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Bom, vamos apresentar os nossos colegas que participam do programa de hoje. Ao meu lado aqui está o JB Filho, João Batista Filho. Tudo bom, JB? Tudo bem, Rogério. Abraço. Seja bem-vindo de novo à casa. Igualmente. Aqui, especialmente ao Virando o Jogo. Sempre um prazer estar contigo. Satisfação é nossa. Giovanni de Oliveira. Certo, Rogério. Tudo bem? Tudo tranquilo? Sempre, né? Sempre. Maravilha. E Pedro de Oliveira, né? Não é de Oliveira. Aliás, nem o Giovanni é de Oliveira. Não, eu sou de Oliveira. Ah, tu é de Oliveira? Isso, não sou parente. Não são parentes? Não, então fazem essa distinção, não? Já fui acusado aqui várias vezes de nepotismo, né? Mas sim. Não. Então é o Giovanni de Oliveira e o Pedro Oliveira. Pedruca. Prazer sempre estar aqui. Nosso repórter produtor. O Pedro agora é que manda nas imagens aí, nos programas. Grande Pedro. Gente, vamos começar falando aí da dupla Grenal dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio terminou na 4ª posição, classificou-se diretamente para a fase de grupos da Libertadores da América e o Internacional conseguiu uma 7ª posição, não foi a última posição daqueles que chegam na Libertadores, terminou à frente do Corinthians, mas com muito, eu diria, se não sofrimento, mas com muita expectativa e nervosismo, especialmente por parte do torcedor colorado, chegou o Inter na 7ª posição. Quem foi melhor, na opinião de vocês, Grêmio ou Internacional? É que depende, eu contesto muito o planejamento, o jeito que o Grêmio organiza a sua vida no Campeonato Brasileiro e principalmente a cobrança que se tem. O presidente Romildo até fez uma alegação importante e relevante, eu acho que a gente pode analisar por esse lado. O Grêmio, na visão dele, ele perdeu posições, ele deixou de disputar o Campeonato Brasileiro com o seu time titular e não com o seu time reserva, porque ele lembrou o jogo contra o Santos, o jogo contra o Fluminense na Arena, que eram titulares, Chapecoense, que tu vai perdendo pontos importantes. Isso é verdade. Mas eu não consigo entender o porquê que tu começa num Campeonato Gaúcho e tu chega num Campeonato Brasileiro, tu vai no Gauchão, tu chega no Brasileiro, tu monta uma equipe reserva, alternativa, e aí tu chega no Brasileirão e tu diz que tu não tem entrosamento. Como é que tu não tem entrosamento se esses caras estão jogando há 3, 4 meses juntos? Como é que tu não tem... Por que o Renato chega no Campeonato Brasileiro e a cada rodada do Brasileirão ele coloca uma equipe diferente? Por que tu não monta um time? Esse aqui é o time reserva, não tem demérito nenhum. Ou vai dizer que a maior balela de treinador é dizer que titular e reserva não existe. Mas parece que para os clubes... parece que para os clubes tem isso, né? Eles consideram como um demérito dizer que o seu jogador... Eu não sei qual é. Mas o Jeromel é titular ou reserva? Por isso que eu digo...
É uma coisa bastante hipócrita por parte dos É clubes, óbvio. né? Porque a gente sabe quem é titular e quem é reserva. Então é o seguinte, monta um time reserva e diz, esse aqui é meu time B, é o meu time reserva, esses caras estão jogando o gauchão, eles vão fazer, sei lá, 7, 8 partidas rodadas do gauchão, vão se preparar para o brasileiro e depois, no Campeonato Brasileiro, eles estão mais afiados. É isso que eu espero. Só que não, aí chega na hora, o Renato fica fazendo mescla, ou eu não gosto, sinceramente. Acho que a minha maior decepção é o Grêmio, porque eu espero muito mais do Grêmio do que do Internacional. No teu entendimento, JB, o Inter foi melhor do que o Grêmio no Campeonato Brasileiro? Não. Não no diferente. sentido de classificação. Eu digo das circunstâncias. Das circunstâncias. É porque o Rogério, o Inter conseguiu piorar. Desculpa, eu não concordo com o presidente Marcelo Medeiros quando ele disse que ele melhorou de 2017 para 18, de 18 para 19. Ele não melhorou o elenco do Inter esse ano. Ele melhorou o time do Inter, que tinha o Paulo Guerreiro, que tem uma vantagem no estilo de jogo, principalmente em cima do Damião, que o Damião é um cara mais de brigador, que faz mais gols de cabeça e tal, o Guerreiro sabe trabalhar a bola pelo chão. Mas o elenco do Inter foi muito mal construído. Assim, ó, Neilton, Trellis, Parede, Sobis, Bruno Silva, Richelli. Mas assim, se tu pegasse, tu entrevistava o Sobis, ele gosta de jogar atrás do centroavante. Era como eu estava jogando no Cruzeiro. Se tu pegar o Neilton, ele gosta de jogar atrás do centroavante. O D'Alessandro, que eu estou correndo muito pela ponta direita, e de fato tá. Ele prefere jogar atrás do centroavante. Mas que elenco é esse? Tem todos os jogadores para uma função. O Internacional, fazendo essa comparação dos anos, como tu disseste, 17, 18 e agora 19, o Internacional, quando disputou a Série B, ele teve gastos, né, no seu elenco, como se fosse disputar título da Série A. É só pegar e ver o balanço do que foi gasto no futebol dos clubes. O Internacional gastou muito mais do que qualquer outro clube da Série B, que disputou em 2017. Mas esse ano e não ganhou a Série B. Aí é que tá. Isso para mim não faz diferença. Não, mas eu digo do tu não planejamento. Quer essa taça. Tu não quer essa taça mas não é por essa questão da taça. Eu digo aquilo que tu enfocasse, a questão do planejamento. O Internacional, ele não... Me parece que ele não sabe o que planeja. Por quê? Sim. Se tivesse feito um planejamento de equipe para disputar e eventualmente ganhar a Série B, eu até acho que é obrigação de time grande, quando joga a Série B, tem que ganhar. É obrigação de ganhar. Mas não é crise Pode não importar a taça, o título e tal, mas obrigação de ganhar. Né? O Internacional fez um planejamento de ter um elenco, uma equipe de Série A para disputar uma Série B. Quando deveria ter feito um planejamento para ter uma equipe de Série B, uma equipe mais brigadora, mais no contexto de Série B, e depois escalonar, né, para a Série A. Não, o Internacional parece que tratou tudo do mesmo jeito. Mas aí, onde eu acho que aparece mais incoerência do planejamento, voltando então à Série B, depois a gente vem para o Brasileiro esse ano, é quando a gente pensa que o Inter montou um time de Série A, então uma folha de Série A, e trouxe, por exemplo, o Guto, que era um treinador de Série B, acostumado com Série B, exatamente com outra lógica, né? A minha visão desse fato, tá? Eu não contesto isso. Eu não acho errado, eu acho que é uma estratégia. Para mim, as duas são válidas. É tipo o técnico que joga mais defensivo no contra-ataque é o técnico que joga mais propondo o jogo. Depende do que tu tem à tua disposição. Se o Inter se endividou, o último ano que o Inter teve saldo positivo foi 2015, quando chegou à semifinal da Libertadores, 27 milhões, e depois é só saldo negativo em cima de saldo negativo, déficit em cima de déficit. O Internacional fez uma estratégia, é do jogo, tá? Eu não contesto isso. Agora, esse ano, essa temporada, tá no portal da transparência do Inter, 15,8 é o gasto mensal com futebol. Com 15 milhões e 800 mil reais, tu não consegue montar um time melhor do que tu tá montando? Sem dúvida. O gasto mensal do Grêmio não é muito diferente disso, né? Nessa casa, 16 milhões. Acho que o maior erro do Inter, pelo menos quando o Marcelo Medeiros e a cúpula do futebol foram montar um time para jogar o Campeonato Brasileiro ou a Libertadores de 2019, foi achar que o Inter tinha um time bom, mas um grupo mediano. E para isso o Inter trouxe algumas peças para conseguir suprir essa carência que era o grupo e não o time. Ou seja, os 11 jogadores que o Inter tinha, que ficaram em terceiro no Campeonato Brasileiro de 2018, eles eram suficientes para jogar a temporada de 2019. O Inter precisava de algumas peças para o banco. O Sobis, o Neilton, o Parede.
esses jogadores para, quando o Inter perdesse um jogador titular, pudesse suprir essa carência com um jogador reserva. Só que, quando o Inter foi jogando mais competições, tinha a Copa do Brasil para disputar, tinha o Brasileirão e tinha a Libertadores, a gente descobriu que o time do Inter ele não era tão bom quanto a gente achava que fosse. Porque o Odair conseguiu montar um time bom em 2018, que conseguiu jogar só o Brasileirão, mesma coisa do Santos desse ano, tinha só uma competição para disputar, um objetivo, não tinha tanta expectativa, porque um ano atrás estava na Série B, e o Inter, acho que o próprio Inter conseguiu superar as expectativas do Inter. E o Odair, eu estava até acompanhando recentemente a entrevista coletiva do Odair no Fluminense, eu gosto muito do discurso do Odair. Eu gosto dele como pessoa, como um cidadão, mas também principalmente como profissional. Evidentemente, em algum momento eu discordo das ideias dele, mas ele sabe fazer a leitura, soube fazer a leitura agora do Fluminense, dizendo, a nossa realidade é essa, peço aos jogadores que tentem ficar, que façam um esforço, porque a gente vai fazer o que o Fluminense pode fazer para reorganizar a casa. E esse era o discurso do Odair. No Inter, pés no chão, dizendo o que eu tenho é isso. E a direção do Inter pressionando, precisa abrir o time, tu precisa jogar mais para ataque. O Odair, não posso abrir, porque se eu abrir eu vou me dar mal. O que acontece? Vem o Zé Ricardo, abre o time no Grenal, toma um totó. Esse eu acho que foi o grande equívoco, que eu tenho dito isso repetidas vezes, né, da direção do Internacional. Em 2018, o Odair foi extremamente útil para o Internacional. Mesmo que não tenha vencido, e eu entendo que o Internacional poderia ter vencido aquele Campeonato Brasileiro, porque corria praticamente sozinho, correu 80% do campeonato, ele correu sozinho, porque os outros postulantes estavam envolvidos com as outras competições, Copa do Brasil e Libertadores. Não é? Mas aí era o limite do Odair. Eu entendo que ali a direção do Internacional, e esse é o problema que eu me bato com o Internacional, a direção do Internacional é extremamente limitada na análise do futebol. Extremamente limitada. Porque, para mim, ali naquele momento, o Odair tinha que ser cumprimentado, ganhar uma placa e a direção do Internacional agradecer. Se queria realmente para 2019, onde teria, vamos deixar o Campeonato Gaúcho de lado, 3 competições importantes, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, ali o Internacional tinha que fazer o seu upgrade. Mas a questão é, Rogério... Não só com o treinador, é o Odair. Claro com jogadores, mas também com um treinador que tivesse já mais quilometragem, tivesse mais estrada e que pudesse, inclusive, exigir da direção, tá? Olha, querem um jogo mais aberto, mais franco, tá? Eu preciso ter mais jogadores. Tá? O Odair não, porque aí virou 2019, né, uma área de conforto muito grande. O Odair já tinha feito a parte dele em 2018. Não vamos contar 2017, que ele pegou já o time classificado para a Série A. Né? Eu tenho uma maneira, sei que o Giovanni está com a palavra aqui, vai falar, mas eu tenho uma situação muito clara de pensar e eu fiquei muito feliz quando eu vi o Paulo Roberto Falcão contando, vou dar o crédito aqui, porque é um parceiro, eu acabei até mandando mensagem para ele, o André Henning, no ar com o André Henning, quem quiser vai no YouTube, pode olhar lá. O Falcão falando que filho do Hermano. Exatamente. Filho do Hermano Henning. Exatamente, um cara sensacional. E aí... o Falcão contando que ele foi um dia visitar as instalações do Real Madrid quando o Ancelotti era o treinador. E ele estava conversando e perguntou, Carlo, quanto... Porque o Falcão chamou o Ancelotti de Carlo, né? É outro nível. Parceiros, né? É, isso aí. Cara, quantos jogadores tu trabalha? Ele disse, eu tô com um a menos. Eu trabalho com 20, 21 de linha e 3 goleiros. É 23. 23? Só? Mas quantos vocês trabalham no Brasil? 35 a 38 caras num grupo. Não. E o Ancelotti perguntou, mas como é que tu dá treino? Tem como ter qualidade de treino com esse número tão reduzido? Pois é difícil, porque tu faz 22, 11 contra 11, sobra um monte. Qual é a explicação deles? Cara, eu preciso de 20 jogadores. Se eu não tenho um lateral, eu pego um volante, eu pego um zagueiro para um jogo. Eu não posso contratar um jogador para que ele faça 10 partidas na temporada, eu vou pagar o salário do cara, 13 salários aqui no Brasil, são 13º. Então assim, eu acho que o Inter contratou, Bruno não precisava, o Bruno Silva, volante. O Bruno Silva veio para jogar um jogo que ele acabou não jogando, né? Ele veio contra o Flamengo, ele veio que já nem dava. Ou seja, cara, assim, foi completamente errado o planejamento do Internacional, assim como em vários momentos do Grêmio, que agora parece que o presidente Romildo assumiu e está organizando a situação, porque não tem sentido tu ter o Léo Moura ganhando 180 mil para fazer 11 partidas no ano. E para quando o Grêmio mais precisa, que foi na Libertadores contra o Flamengo, joga um zagueiro improvisado. A tua avaliação é que tu tem 2 laterais, além do Léo Gomes. O Léo Gomes não conta porque ele está machucado.
Tu tem o Léo Moura e o Galhardo. Aí no momento que tu precisa de um lateral para conter um ataque tão bom do Flamengo, tu bota um zagueiro naquele lugar. Eu não consigo entender. Então não é melhor não ter lateral. Nós vamos continuar falando, já que começamos também a tocar no Grêmio, vamos falar do Grêmio nesse desempenho aí dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio que oscilou demais e aí parece que num determinado momento resolveu encarar e concluiu a competição na 4ª colocação. CIE-RS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, referência em estágio, aprendizagem e programas sociais que transformam vidas. Conheça e participe dos programas do CIE-RS. Confira aí. Há 50 anos, o CIE-RS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIE-RS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. E para você conhecer e até participar também dos programas do CIE-RS, você pode ligar para o telefone 3363-1000 ou então acessar o site do CIE-RS, ciers.org.br. Bom, conosco, já agora nessa etapa do programa, o Elias Costa, nosso colega da Rádio Estação Web, né? Uma das web rádios que nós temos aqui em Porto Alegre e que vem desempenhando um trabalho altamente qualificado também, como as rádios tradicionais. Seja bem-vindo ao Virando o Jogo. Muito Elias. obrigado, Rogério, tudo bem? Os amigos aí do Virando o Jogo. Sempre um prazer aí estar sendo convidado a esse programa, já tradicional e, lógico, né, falando de futebol, que é muito interessante mesmo no período de férias, né, final de temporada. O Elias, que durante muito tempo esteve conosco ativamente lá na ASEG, na Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos. Tu estivesse trabalhando na gestão do Bosco, do João Garcia... Não, do José Aldo Pinheiro e do Marco Antônio Pereira e também do Haroldo Santos. Tu estivesse no o João Garcia, tu não estava, não? Não, entrei depois, bem depois. Tá bom, muito bem. Bom, vamos retomar, a gente estava analisando mais o Internacional e vamos passar para o Grêmio aí dentro do Campeonato Brasileiro. O Grêmio parece que não se importa com o Campeonato Brasileiro. Parece que a única utilidade do Campeonato Brasileiro para o Grêmio é vaga para a Libertadores da América. Eu acho que ficou claro isso nos jogos que o Grêmio jogou com os titulares enquanto ainda estava na Copa do Brasil e na Libertadores. Jogos que o JB citou antes, que o Grêmio perdeu pontos. Era um time totalmente desligado, um time que não estava interessado no jogo. E o Grêmio, quando resolveu se interessar, que foi quando foi eliminado daquela forma desastrosa para o Flamengo, passou todo mundo que tinha na frente. Tudo bem que Flamengo, Corinthians e Inter fizeram um esforço também para cair, né? Eles não queriam ir para a Libertadores, mas o Grêmio sobrou na disputa que restava, né? Quem que fez esforço para não ir para a Libertadores? Inter, São Paulo e Corinthians fizeram um esforço para não ir para a Libertadores, né? Não era o desejo de... Eu tinha entendido o Flamengo, eu digo, não. Não. Mas me parece que o Grêmio, se tivesse disputado o Campeonato Brasileiro, talvez não tivesse competido com o Flamengo, que fez uma Sabe o que eu achava? Eu achava isso, porque nessa gestão Romildo Renato, podemos dizer que a gestão é Romildo Renato, né? Talvez até mais Renato Romildo. Né? Porque já tinham conquistado, primeiro, a Copa do Brasil, 2016. Depois, a Libertadores da América, 2017. O Gauchão, que ainda não tinha sido uma conquista, né, em 2018. E me parecia que em 2019 o Grêmio jogaria as fichas todas dentro do Campeonato Brasileiro. Ainda mais depois do que aconteceu contra o River, né? Aquela derrota para o River, com o Gajardo entrando na arena, nos vestiários da arena, todo mundo imaginou que o Grêmio iria dar suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que até, no final das contas, foi uma decisão correta.
Não digo nem no início, até porque não teria como saber como o Flamengo iria e da máquina que o Flamengo iria formar antes do Campeonato Brasileiro. Mas, mesmo que o Grêmio tivesse só jogado o Brasileirão, tivesse jogado a Libertadores com time reserva, a Copa do Brasil com time reserva, o Grêmio não conseguiria bater os 90 pontos do Flamengo. Não, tudo bem, mas será que o Grêmio não chegaria pelo menos em segundo? Não seria melhor que o Santos se tivesse... Eu acho que não faria diferença tu chegar em segundo ou chegar em quarto. Mas nós não estamos analisando o resultado. Né? Nós estamos analisando desempenho, interesse e foco. Isso aí. Mas mesmo no resultado aí tem uma questão. Eu brinquei que Inter, São Paulo e Corinthians se esforçaram para não conseguir a vaga. Os três foram beneficiados pela incompetência dos demais. O Grêmio acaba tendo esse resultado positivo também porque esses três foram muito mal. O Grêmio foi bem quando decidiu se focar no campeonato, mas contou com a total incompetência dos demais. O Grêmio poderia chegar no momento em que de repente não tivesse condições de disputar essa vaga direta, né? Eu acho que esse desinteresse do Grêmio, eu até compreendo tu priorizar as Copas, são títulos mais rápidos, Libertadores mais importante, mas quando tu tá com o time principal, quando tu tá jogando com titular no Campeonato Brasileiro, tu não pode jogar desfocado do jeito que o Grêmio jogou. Isso não pode acontecer. O grande exemplo foi o empate, por exemplo, contra a Chapecoense em casa, né? Um desses resultados aí que tirou um pouco o Grêmio da briga pelo Campeonato Brasileiro. Eu também acredito que no momento que o presidente Romildo Bolzan, no momento que ele foi apresentar a sua reeleição, né, o processo de reeleição, ele disse que uma das prioridades, até em relação ao torcedor, a prioridade era sempre as Copas, são sempre as Copas, né, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América. E o Campeonato Brasileiro ficava muito lá embaixo, em terceiro plano. E provavelmente isso vai mudar em 2020, né? Até porque o Grêmio não conquista o Campeonato Brasileiro desde 96. Pelo Renato não muda. Mas desde 96 o Grêmio não conquista o Campeonato Brasileiro, né? O Duda Crefe abriu a possibilidade de, de repente é uma coisa pra gente pensar, porque eu tô sendo muito parado nas ruas, o torcedor tá pedindo... Mas aí saiu. Pois é, saiu. O cara que pensava diferente foi, Não saiu, né? Ele saiu do futebol, mas ele continua no... ele continua no conselho de... Mas o Renato já falou abertamente em coletivas de que ele só dá foco para Libertadores porque a direção manda, né? Mas, tu pode até no começo planejar, vamos focar o brasileiro. Aí tu começa a Copa do Brasil, tu já tá nas oitavas. Meia dúzia de jogos, tu tá na final, né? Quando começar o brasileiro, a Libertadores está na fase quente. E o brasileiro são 38 rodadas. Então é natural, daqui a pouco, tu tá... E o Grêmio vai provavelmente passar por Libertadores, eu tava analisando os grupos ali, a não ser o que vai ter Corinthians e Palmeiras... E o próprio grupo que vai ter Grêmio e Inter, de resto são todos grupos fáceis. Tem o do River e o do São Paulo. Né? O River e São Paulo acho mas complicado. daí não tem um terceiro bom. Ele deu um. Ele deu. Vai jogar na altitude. Cara, aqui tu não tem altitude. Equador? Não, ele deu não tem altitude. A LDU é de Quito. Quito. Tem, mas não se compara lá fácil. Caxias tem altitude. Não se compara lá fácil. Mas o que eu quero te falar é o seguinte, a Libertadores é quase a mesma coisa que a Copa do Brasil. Tu começa nas oitavas, porque assim, é muito difícil tu não classificar, tu tem que ser muito relapso. Mas esse ano, nessa temporada, o Grêmio passou dificuldade na primeira fase. Tanto que perdeu aqui para o Libertad, perdeu para a Universidade Católica fora de casa e foi se recuperar na segunda fase do primeiro turno da competição. Se classificou nas últimas rodadas da primeira fase. Seja sincero comigo, de final. Abre o teu coração, Elias. Tu já se conhece há tanto tempo, abre o teu coração. Os caras eram bons ou o Grêmio que estava sonolento? Que o momento do Grêmio na Libertadores, porque o Grêmio vinha de um bom momento no Campeonato Gaúcho. Aí perdeu com os titulares pro Libertad em casa e depois aí desestabilizou o trabalho. Tudo bem, mas o Libertad não é bom time. Não, lógico que não. O Everton Cebolinha sozinho lá acabou com os caras. O outro time, acho que foi o Universidade. Universidade Católica. O Chile, os caras não têm tanta grana, tão mal, nunca tiveram, na verdade. Eu só não vejo essa facilidade, assim, em termos de... Libertadores é sempre complicado, de 4, independente dos times. O grupo do Inter, que era o grupo da morte também, estava claro desde o começo que seria Internacional e River. Pois é, nós viemos para... Esse enfoque que a gente tem, o Jesus, técnico do Flamengo, quando chegou, ele entendia que a prioridade era o Campeonato Brasileiro. Aí
E ele disse isso em entrevista. Que aí ele foi tomando consciência da importância que se dava para a Libertadores da América aqui, mas o que para eles é uma inversão. Mas é que lá... Não, para Portugal, porque com o Benfica ele não vai ser campeão da Champions. Não, tudo bem, ok. Mas, por exemplo, vamos pegar agora, né? Como é que os europeus pensam o campeonato mundial de clubes? Sim, que nós seria mais superdimensionamos, supervalorizamos. Os europeus nem estão aí. Nem estão preocupados com Mas isso. é que aqui no Brasil... E nós aqui desconsideramos o Campeonato Brasileiro. Sobre o Brasileirão, Sabe? É isso que eu fico, porque é a principal competição. eu gostei que esse ano... Mas aí é um erro até da própria CBF, né? Porque a CBF, por exemplo, paga muito mais para a conquista da Copa do Brasil do que o próprio Campeonato Brasileiro. Mais Ela ou menos, Elias. consegue desvalorizar o próprio produto. Que Mais pra ou mim menos, também o Campeonato Brasileiro é o principal. eu tenho insistido nessa tecla, vou fazer uma merchan aqui no meu canal no YouTube lá. JB Filho Repórter, só colocar no buscador do YouTube. Como é que é? JB Filho Repórter. Onde? No YouTube. Tá. A gente tá com 135 mil inscritos, mais ou menos. Também. Aí tá já que é pra fazer o comercial, né? não, pra vocês verem a marra dele, a foto dele de WhatsApp, ele com a plaquinha aqui. Ganhou do YouTube, né? Ah, mas se botar um sininho mais, um É isso like aí. mais, não tem importância. Não, ajuda. Até perdi o raciocínio. Não, eu tenho insistido no seguinte. O Campeonato Brasileiro não paga tanto. Rogério, o Campeonato Brasileiro da televisão para os clubes de futebol de 5 a 7, 8 milhões por mês para os clubes. Tá? Eles recebem. E agora no final vem mais uma bolada, que o campeão ganha 33, o Grêmio ganhou 24. Ou seja, não é uma premiação final tão grande como a Copa do Brasil, mas a Copa do Brasil não tem direitos televisivos. Todo mês tu ganha da televisão uma parte. Tá, mas daí tu vai dizer, beleza, o Grêmio vai ganhar sempre. Nem sempre. Continua colocando, desprezando o campeonato, colocando reservas. Quando chegar na renovação, a Globo vai dizer o seguinte: tu não me prestigia, é isso ou não tem acordo. E aí? E a partir do ano que vem também a colocação influi no Desse ano já. Desse ano já ganhou cota. Então o Grêmio ganhou no Campeonato Brasileiro, por exemplo, o Grêmio Inter, mais ou menos a mesma coisa, quase 100 milhões de reais, velho. De prêmios de televisão. E aí, eu sei que não... Não, mas é isso. Só que tu vai menosprezando, na próxima renovação diz assim, 50 milhões e tá bom. E a questão é justamente essa, está virando uma cultura. Durante muito tempo nós não demos bola para a Libertadores da América. Talvez isso não se aplique tanto a nós aqui, pela proximidade com Argentina, Uruguai, pela nossa cultura mesmo, a gente já dava uma importância para a Libertadores, menos do que São Paulo e Rio de Janeiro. Mas agora, o futebol brasileiro está focado mais nisso. E o nosso campeonato brasileiro, eu acredito que isso também tem muita estratégia comercial. A hora que a CBF e algum grupo de televisão conseguir comercializar o futebol brasileiro para os países principais da Europa, que hoje a gente não tem ainda a transmissão, questão de fuso horário, tudo isso é mais complicado, e a própria organização do nosso campeonato. Aí vão começar a dar ênfase, a fazer trabalho de marketing em cima do Campeonato Brasileiro e tudo mais. É isso que eu digo, que é valorizar a própria CBF, valorizar o seu campeonato, né? O seu principal produto, que é o Campeonato Brasileiro. Eu lembro que lembra do sábado às 9 da noite, que começou a ter jogo sábado às 9 da noite para prestigiar no Japão. Aí daqui a pouco o jogo do sábado, como nenhum dos grandes queria jogar sábado às 9 da noite, o jogo do sábado estava sendo assim, Ponte Preta e Avaí, quase isso. Os dois não jogaram a Série A, mas tipo Ponte Preta e Náutico, Sport. Tô dando um exemplo eu lembro que um era Ponte Preta. Qual o interesse de um japonês em ver a Ponte Preta jogando, com todo respeito? É óbvio que os caras querem ver Flamengo, Corinthians, Grêmio, Inter, Cruzeiro. Eu acho que é algo que conta muito em toda essa questão de Brasileirão, Libertadores. Pegar o exemplo do Liverpool. Liverpool tem um Mundial agora para jogar e também tem um Campeonato Inglês. E escolheu levar o seu time titular para o Catar para jogar o Mundial. E deixou um time reserva para jogar o Campeonato Inglês. Tanto que tomou 5-0 no Campeonato Inglês. Só que tu não tem como botar um time reserva numa fase de mata-mata. Porque se tu perde aquele jogo, tu tá fora. Se tu perde de 5-0 no Campeonato Inglês, não vai mudar. Ok, né? É a mesma coisa de perder de 1-0. Tá bom, mas eles botam o time reserva no Campeonato Inglês? Uma campanha, em alguns lugares não, nessa circunstância. Porque a campanha também é tranquila, né? A campanha é tranquila. Eu digo na rotina. Na rotina. Na rotina. Mesmo tendo um jogo de Champions no meio.
Mas aí tem... Eles não descaracterizam o time titular. Não é um campeonato tão apertado também. Não descaracterizam o time titular. E aí titular. tem uma outra diferença, que a Copa do Brasil e a Libertadores, quando passaram a ser disputados durante o ano inteiro, invadiram um espaço que era do brasileiro, né? Porque antes a gente tinha, normalmente, no primeiro semestre, a Libertadores e a Copa do Brasil. O Internacional, a primeira Libertadores, terminou em agosto. Mas lá eles têm as Copas dos países e a Champions ou a outra, né? Eles têm também a Europa League. temporada. Só que não, sabe por que não? Mas no Brasil, aqui elas invadiram o campeonato e quando o campeonato começa, já está numa fase quente, exatamente na situação que o Pedro falou. Se eu perder esse jogo do brasileiro, eu tenho outras 37 rodadas para recuperar. A gente está em dezembro. A gente está em dezembro, no Boxing Day, que os caras jogam eles jogam coisa assim de 8 partidas em menos de 30 dias. É um negócio absurdo na Inglaterra o que acontece. E os caras colocam e ninguém fica de chororô. O que acontece é, a gente se acostumou com algumas realidades que o português chegou e desmistificou e não vale nem mais o gauchão. Porque as pessoas falam, que tem o gauchão. O Grêmio Inter não joga um gauchão com o time titular. O Grêmio Inter, as primeiras 10 rodadas são com reserva. O Jorge Jesus desmistificou com uma vírgula, né? Porque ele jogou um semestre. Ele jogou meio ano. Lá atrás, no início do ano, era o Abel. O Abel poupava. Mas que diferença? Porque ele esticou a corda, mas ele não esticou a corda por um ano inteiro. Ele esticou por um Mas período. e o Grêmio Inter, quando que esticam a corda por um ano inteiro, Pedro? Não, tudo e bem. Não tem lesão igual. Eu entendo o ponto de que o Jesus chegou aqui e nos mostrou que ele pode jogar com o time titular na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileirão. Na Copa do Brasil não, porque eles não estavam lá. Mas ele não fez isso pelo ano inteiro. Talvez se ele fizesse isso pelo ano inteiro, ele não teria mais 2 ou 3 jogadores para jogar contra o Grêmio, não teria Só ganho. que a estratégia dele, não sei se não teria ganho. Peraí, a estratégia dele para mim é correta, porque a gente não estica a corda. O Abel não esticou a corda no começo do ano. Só que Renato, Odair, nenhum outro, ninguém estica a corda aqui e não estica a corda lá. E a gente fica com a corda sempre mole. Tudo bem, só que o que eu tô querendo dizer é que ele não fez isso o ano inteiro. Ele fez isso de um período para cá. Mas ele fez na fase quente. Pedro, ele fez o período que ele estava aqui. Mas o período estava aqui. Sabe mas se isso alguém faz isso. A gente não sabe se alguém faz isso o ano inteiro dá certo. Mas a questão que o JB traz, que eu até entendo, é que a gente não estica em momento algum. Ok. Mesmo que seja, ele esticou no segundo semestre, que é a fase quente. Então vou fazer uma outra pergunta. Os times na Europa começam os seus campeonatos dos seus respectivos países com seus times reservas? Não. Eles esticam a corda o ano inteiro. Esse é o conceito que ele trouxe. Aqui o time titular vai jogar na quinta, sexta rodada do Campeonato Gaúcho. Na primeira Se fase. jogar. Mas não está errado. Como é que o Internacional começou o Campeonato Brasileiro? Com o time reserva, porque vinha de uma viagem... Porque jogou pela Libertadores. Vamos continuar nessa batida aqui, em seguidinha, analisando aí os desempenhos e esse assunto é bom, né? Já vamos projetar 2020. Banrisul Digital. Banrisul Digital é um aplicativo completo para simplificar a sua vida, você que é cliente Banrisul, com toda a segurança. Se você não utiliza, baixe o aplicativo e comece a usar hoje mesmo, porque o Banrisul Digital é clique e simplifique. Vamos à mensagem do Sesc, já voltamos. Seu Gonçalo queria que curtissem suas fotos nas redes sociais. Então começou a postar selfie com um sorriso, selfie depois do treino, até selfie da selfie ele já fez. Sabe o que ele mais curte em tanta selfie? Mudar o cenário. O Sesc tem muitos jeitos para você ser feliz. Pacotes turísticos durante o ano todo. Rio de Janeiro, Salvador, Bonito, Caldas Novas, Torres e muito mais. Vá até uma unidade do Sesc ou acesse o site. É isso aí, o site do Sesc, sesc-rs.com.br. Bom, estamos aqui no Virando o Jogo, esse Virando o Jogo especial, sempre é bom a gente enfatizar, neste 31 de dezembro, nós gravamos o programa antecipadamente. Por isso, hoje não tem a possibilidade de você interagir. Pode até no Facebook deixar o seu recado, a sua mensagem, só não temos como responder, tá certo? Estamos aqui com o João Batista Filho, JB Filho, com o Giovanni de Oliveira, com o Pedro Oliveira. Eles não gostam, viu, Elias? E o Elias Costa. Né? Eles não gostam, eles querem ser... Oliveira não é a mesma família, acho que até nem se dão. É que nem a Vitória Caroline, que está sempre aqui na RDC Esporte, que é Vitória Caroline. E toda vez toda vez que o Brito chama ela de Vitória Carolina, ela mas aí tudo bem. Agora eu pergunto, qual é a diferença
Não estou falando em termos de registro, tá? De ser de Oliveira ou ser sem o D, ser Oliveira. Eu vou te dar o número do Cadu Oliveira aqui e tu liga para ele e pergunta. Por exemplo, eu tenho, olha aqui, ó, os meus 2 filhos, tá? O mais velho, que é Ramiro. Ele tem o sobrenome da família da mãe dele e eu fiz uma ligação com o sobrenome Amaral da minha família com o D. Então ele é Ramiro Torres de Amaral, tá? Já a minha filha, a Natália, tá? Eu não fiz essa ligação. É Natália Torres Amaral. Por quê? Numerologia. Agora eu vou dizer... Numerologia. Isso não altera a família. A numerologia também foi feita no meu nome, pelo menos. Sendo que meu nome é Pedro Henrique e o Henrique não tem H. É direto com E. E é Oliveira e Oliveira. Porque a minha mãe é Oliveira e meu pai é Oliveira. A minha segunda filha é Isabela com 2 L's. Pela numerologia. A mãe quis. Eu não entendo nada, mas eu sei que a mãe... Sabe, eu não me incomodo com D. Eu brinco exatamente porque nas primeiras participações aqui ainda, alguém comentou, acho que foi no programa do Cadu, não foi no Virado, foi no 2 Toques. Alguém comentou, o Pedro Oliveira, o Giovanni Oliveira, a família toda do Cadu. Aí que eu brinquei, não é totalmente diferente. Porque um é Oliveira, outro é De Oliveira, muda tudo, né? Mas eu vou dizer o seguinte, o D que menos me incomoda, o que escrevem Giovanni errado por aí, até porque tem várias Giovanni formas, com o quê? Com J? Não, tem com 2 N's, com E, eu já vi com Y, né? Então, mas o que nós tínhamos na televisão, a grande, não confusão, mas o equívoco, era quando o Luciano do Vale, saudoso, o irmão Luciano do Vale, está nos assistindo lá em cima, com certeza. O Luciano do Vale era o grande nome do esporte, né, na televisão brasileira, na Bandeirantes, e tinha o Luciano Júnior, que era apresentador, repórter, lembra? Todo mundo achava que o Luciano Júnior era filho do Luciano do Vale. Mas eu passo por isso também. E o Luciano, na época, tinha 3 filhas mulheres, não tinha filho homem. Depois, quando ele casou com uma gaúcha, inclusive, Tava sempre com a aqui, Flávia, né? ele morou aqui. O Luciano Ele chegou a morar aqui, eu soube que ele estava sempre aqui. O Luciano morou vários anos aqui em Porto Alegre, inclusive o único filho homem do Luciano, o Lorenzo, nasceu aqui, em Porto Alegre. Hoje mora com a mãe em Santa Catarina. Não era o Luciano Júnior. Não era Luciano Júnior, né? Era a grande confusão. Então vocês, Oliveira ou De Oliveira, vocês são da mesma família e não venham aqui fazer confusão. Vá parar com isso. Todos nós somos Está decretado. Falar em confusão, agora essa questão é interessante. Vale a pena esticar a corda, jogar com a corda esticada o ano todo ou não vale a pena? Eu acho que assim, se eu fosse montar um planejamento para 2020, se eu fosse um diretor de futebol e fosse montar um planejamento, eu faria o que o Flamengo fez. Eu deixaria um time mais calmo, um time que não esticasse a corda no primeiro semestre, onde as competições não são tão importantes, o início do Brasileirão, a fase de grupos da Libertadores, a primeira fase da Copa do Brasil, tem times que até já estão na segunda fase direto. O Campeonato Estadual a gente nem conta, porque eu acho que é irrelevante. Mas eu faria o que o Flamengo fez, que fez com o Abel no primeiro semestre. Deixaria um time não tão com a corda esticada e aproveitava o segundo semestre, onde tem as decisões quartas, semi e final da Libertadores, onde tem as rodadas mais importantes. Ele fez isso e dançou. Na verdade... Eu estou dizendo que eu faria o primeiro semestre do Abel e o segundo semestre do Jesus. Mas na verdade o Flamengo no primeiro semestre estava montando o seu time, né? Tanto que o Abel teve muitos problemas, conquistou o Campeonato Carioca, mas teve muitos problemas para montar o time. Não ia embalar com o Abel, né? Hã? Não ia embalar, eu não sou futurologista, mas... O trabalho foi não ruim. Ia embalar com o Abel. Vocês acham que se alterar o nosso calendário, se casar o nosso calendário com os demais da América e com o da Europa principalmente, nós teríamos alguma alteração significativa para o futebol? Não acho. E penso mais... Até porque tem os estaduais, né? Pois mas aí os estaduais seriam... né, cada vez mais enxuto. Não, no início do segundo semestre, não se disputaria no início do ano o Campeonato Estadual. Teria que fazer uma adequação de todo o calendário. Né, porque como a temporada na Europa começa na metade do ano, que é o verão deles, nós faríamos essa adequação. Porque hoje a América está praticamente toda ela com o calendário europeu, né? Sim. Só que imagina o seguinte, no Rio de Janeiro, na Bahia, nós já fizemos jogos lá. Dezembro, janeiro e fevereiro. O grosso do Brasileirão está aqui, nesse teu calendário. Isso. Imagina jogar lá nessa temperatura.
É Ou nos complicado. 40 graus no Forno Alegre mesmo, né? Ou em Porto Alegre, ok, também. Jogar no Passo da Areia lá. Mas mas aí tudo bem, mas se joga, mas mas se joga nessa temperatura. Mas não é uma fase decisiva. Talvez nós teríamos exatamente isso. Né? Na metade do ano, nós estaríamos no inverno aqui. O Campeonato Gaúcho no inverno ia ser um negócio complicado. Talvez. Mas eu acho que é melhor jogar no inverno do que jogar no calor. Não, tudo bem, mas eu digo Não, pela... não é melhor, é menos pior, né? É. Ah, bom, vem cá, abra só um pouquinho. Aí não vão jogar. Não vão jogar Aí não nunca. joga, não. Ó, Fecha, Atlético Paranaense, fecha o... Mas eu às vezes sou um pouco resistente a essas adaptações, porque o Brasil ele tem muitas diferenças culturais, geográficas mesmo. Eu confesso que eu, por exemplo, ainda acho que o brasileiro seria melhor se a gente tivesse um mata-mata no final, com os 4 ou 8 melhores como eram antes. Aí é Não vou nem outra entrar no discussão. mérito dos Outra corridos. fórmula. Eu só trago isso como exemplo, porque eu acho que culturalmente ele funcionava de um jeito, funciona de outro agora. É meio difícil quando a gente faz essas adaptações, porque é muito diferente, né? O jogo é o mesmo, mas o lugar é outro, as pessoas são outras, as distâncias são outras. Então Eu não acho que esse é o problema. Para mim, não. não é esse o problema do futebol brasileiro. Mas não é esse o problema mesmo. Mas a questão que tu traz do tempo, por exemplo, do clima, é uma questão geográfica, é uma questão de diferença. Sim. Não, eu tô dizendo que o problema não é esse do formato, do calendário do Brasil e tal, nesse sentido. Óbvio, o Campeonato Gaúcho já está reduzindo bastante, a gente já está com 15, 16 datas, deveria cair por umas 12, tu tira um mês, e aí tu abre espaço para tu ter um escalonamento maior, porque assim... eu não concordo quando os camaradas vêm dizer o seguinte, porque aqui a gente tem um gauchão que atrapalha. Gauchão atrapalha um pouco, tá? Mas não tanto quanto se diz, porque tu não joga ele todo com o teu time titular mais. Nenhuma equipe do Brasil faz isso. Então não é mais esse o teu problema. O teu problema é organizar e saber como fez o Jorge Jesus a prioridade do seu time. Não, eu vou colocar... Ou eu não tenho problema com as duas estratégias. Tipo a que a gente está debatendo aqui. Vai montar um time de Série B, um time de Série A na B, ou monta um time da B e reformula... Desde que tu saiba o que tu quer. Para mim, tem duas maneiras. Ou tu faz o que o Jorge Jesus fez, bota os caras para jogar sempre. Lesionou, então tá. Ou vai estourar, tira ele, e aí, como é o Flamengo, tu tem boas peças de reposição. Tem que ter grupo. Ou faz o seguinte, velho. Monta um time B, dá ritmo para aquele time, diz, tu é o reserva, mas tu é importante e tu vai jogar 10 rodadas do Brasileirão. Qual o problema disso? Bom, Palmeiras só que não fica na metade do caminho. O Palmeiras 2018 manteve dos dois times solidificados nas duas competições por um bom tempo, né? Fazia exatamente isso, Palmeiras. Por muito tempo, acho que até quando o Aguirre veio para cá, no início do Aguirre, a gente sempre pedia para fazer o que se fazia na Europa, que um rodízio, que a gente precisava de um rodízio, que sempre jogava com só um time, a gente precisava de ideias da Europa aqui no Brasil. E o Aguirre, eu acho que a gente foi do 8 a 80, porque a gente sempre usava um time, era sempre um time. Tanto que, como o Giovanni falou, a Libertadores acabava antes do Brasileirão, então era sempre um time. Mas o Aguirre não fazia isso que está sendo feito agora. O Aguirre ele fazia um rodízio, só que era um rodízio diferente. Ele não mudava os 11 jogadores, Claro, exatamente. Ele mudava peças importantes. Mas é isso, então eu acho que é isso que a gente pode fazer no Mas Brasileirão. isso que é feito na Europa. Isso, e a gente feito pediu por muito tempo aqui isso. Tem que se fazer o rodízio. E mas não mudar é todo o feito. time. E na Europa não é feito não, somente como a gente faz aqui para poupar jogador. Tá lá, os índices estão dizendo que o jogador vai estourar, não sei o quê. Não. A Europa, os treinadores levam muito em consideração o adversário, característica, como é que tu vai alternar o teu jogo, a tua esquematização tática, né? Mas Rogério, qual é o problema de um time reserva do Grêmio jogar contra o Avaí? Tu acha que o time reserva do Grêmio não pode ganhar do Avaí? Não, mas teve problema, por exemplo, no Campeonato Brasileiro desse ano teve problema. Não ganhou em Florianópolis. Tá, mas o erro é qual? O erro é o time que é ruim? Não é. Os caras são questão bons. de treinamento e entrosamento. Para mim, a fórmula é a do Atlético Paranaense. Joga o campeonato estadual com uma equipe sub-23, aspirantes, seja lá o que for. Faz um laboratório, né? E trabalha aquela equipe. Vai ter alguma pretensão de jogador passar para a equipe principal? Não importa. Tá? Aquela equipe para jogar o campeonato estadual dentro da dimensão que tem os estaduais hoje no contexto do futebol brasileiro para os estados que têm equipes disputando Libertadores e tudo mais. Disputa isso. Prepara outro time para as competições maiores. Tem 12 milhões e 400 mil entre a tua
a informação do Atlético até chegar na dupla Grenal. De Curitiba para cá tem 12 milhões, porque eles ganhavam 600 mil da televisão para disputar o Campeonato Paranaense e o Grêmio Inter ganhou 13 milhões de reais. E se não tivesse dinheiro, por incrível que pareça, os caras trazem um salário. E a diferença até em relação à dupla Grenal é a cobrança também regional aqui, né? Que tem a questão da rivalidade Grenal, né? Mas morre, aqui Elias. é obrigado, tanto o Grêmio como o Inter a ganhar o campeonato estadual. O grande problema lá é que realmente o Atlético, o Curitiba, o Paraná, especialmente os clubes da capital, não tem nenhuma repercussão no interior. Né? O interior do Paraná torce para os times de São Paulo ou para cá, para o Rio Grande do Sul. Bom, depois do intervalo, a projeção de cada um daqui dos nossos integrantes do programa para 2020, especialmente Grêmio Internacional. Procurando para onde viajar, a temporada de férias do Verão Sesc tem várias opções para você. Além dos hotéis do Sesc, tem os hotéis conveniados no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. E confira também os pacotes de viagens durante todo o ano que o Sesc oferece para você. Informações diretamente no Sesc da sua região ou então através do site do Sesc, sesc-rs.com.br. Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Mensagem do Banrisul e já voltamos para o segmento final do Virando o Jogo. O Banrisul larga na frente e reduz a taxa Selic para você. Pague o 13º salário da sua empresa com nossa linha de capital de giro 13º salário, com Selic de 4% ou menos. Mas é por tempo limitado, até 30 de dezembro. Fale com seu gerente ou saiba mais em banrisul.com.br/Selic4. Sujeito à análise de crédito. Virando o jogo especial do dia 31 de dezembro, já que estamos às portas do novo ano 2020. JB Filho, projeção aí para Grêmio Internacional. Eu estou mais feliz com as dispensas do que necessariamente com as contratações. Eu acho que tanto o Grêmio quanto o Inter fizeram muito bem em liberar. Torço para que mais jogadores possam sair. O Internacional mais ainda, né? O Internacional foram 12 jogadores, se a gente contar o Nico e o Juan Lando, que acabaram sendo vendidos. O Juan Lando até poderia ser uma surpresa interessante, mas, cara, desculpa, era o que o Inter tinha que fazer, era o que estava certo de fazer. Então, eu acho que começamos bem. Muito mais do que reforços, do que projeção, do que o time que vai ter, se o Cudê vai dar certo ou não. Tirar esses caras... O Chacho. Isso, Chacho. Que se vai dar certo ou não, tirar esses caras que não estavam sendo proveitosos aqui, para mim já valeu 2019 final. Giovanni de Oliveira. Eu acho que o ano pro Internacional é preocupante de novo. O Internacional começa 2020 pior do que começou 2019. E eu espero que ao longo do ano, independente de títulos, claro, o torcedor quer sempre títulos, mas o Inter consiga se solidificar para não ficar nesse eterno começo. O Inter começando, se reestruturando, recomeçando. O Grêmio, eu acho que passa por que esse ano vai precisar também fazer um processo de renovação, mas é muito mais tranquilo, muito menor. Mas assim, já 2019 e 2018 foram anos que o Grêmio não conquistou grandes títulos. Esse ano o Flamengo sobrou. Mas o Grêmio, se quiser ser protagonista de novo do futebol brasileiro, vai ter que repensar e entender que, bom, precisa renovar o seu time, né? Pedro Oliveira. Eu acho que assim, o Inter quando trouxe o Cudê, superou, não digo superou, mas elevou as expectativas para o ano de 2020. Talvez se o Inter não tivesse contratado o Cudê, teria expectativas menores. O Grêmio a gente já sabe, é um time que tem pretensões de ganhar e vai entrar para ganhar, muito mais do que o Inter, tem um time melhor do que o Inter. Só que o Inter tem a obrigação por ser um ano de eleição e se torna, além de ser algo só do futebol, se torna algo político também. Porque aquele grupo que está ali precisa ganhar e se não ganhar, não vai conseguir se reeleger. Então eu acho que Inter e Grêmio estão parecidos nesse ano para 2020. Precisam ganhar, independente do que, eles precisam ganhar para 2020. Elias Costa. Começando com o Internacional, eu vejo o início de trabalho muito preocupante, até pela chegada de um novo treinador, é um trabalho que começa do zero e em seguida já tem uma decisão, que é uma disputa de uma vaga à fase de grupos da Taça Libertadores da América. O fator positivo é que a torcida talvez tenha paciência com o trabalho do Cudê, né? Sabe que é um trabalho novo, é uma metodologia de trabalho diferente, esse é o ponto positivo, talvez a torcida tenha essa paciência e vai ter essa paciência. Já o Grêmio, Renato permanecendo, mantém a base, mantém a equipe, é lógico, tem que fazer as
contratações pontuais para que o Grêmio possa voltar a disputar os grandes títulos, que é a Libertadores, Copa do Brasil, até mesmo o Campeonato Brasileiro. Muito bem. Bom, eu vou fazer uma analogia rapidinho aqui. Eu acho que o Grêmio é o Nelson Piquet com a Williams. Tá? E o Internacional, a gente espera que tenha contratado um Ayrton Senna, mas eu acho que o carro vai ser a Toleman mesmo. Não vai... Espero que eu esteja errado em relação ao carro e acerte quanto ao condutor aí, no caso. E o tempo que esse carro tem que mostrar trabalho, né? Esse piloto tem que mostrar trabalho. Elias, Pedro, Giovanni, JB, muito obrigado pela presença de vocês e que vocês de casa e vocês aqui da bancada tenham uma excelente passagem de ano hoje. Né? Que tenhamos uma noite de Réveillon aí, de muita paz, de muita alegria, de muita festa e que seja uma entrada de ano espetacular para todos vocês, tá certo? Nós voltamos amanhã, dia 1º do ano de 2020, também com um programa especial, com Virando o Jogo Especial, ok? Muito obrigado. Virando o jogo, oferecimento Banrisul, o grande Banco do Sul.